Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil. E se você quer aprender farmacologia, fisiologia e terapêutica, você está no lugar certo. Então começamos com o pé direito, viu só? Você encontrou um canal que vai trazer aulas com muito amor desse professor para você nesse mundão da internet. Eu sou o professor José, professor de farmacologia e fisiologia há mais de 10 anos, mais de 12 anos, na verdade, nesse mundão, e também professor da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, a plataforma que vai te ensinar, te dar a oportunidade de ter acesso a mais de 150 aulas de farmacologia, fisiologia e terapêutica, além de, claro, te dar acompanhamento individualizado. Isso mesmo. Eu acompanho cada um dos alunos da plataforma pelo WhatsApp, todo dia. Tem dúvida? Manda para mim sem intermediário, sem suporte paralelo. Claro que os alunos podem mandar questões, perguntas nas aulas, nas comunidades do Instagram e Telegram, mas podem mandar e devem. Eu sempre peço para eles mandarem para mim no particular, porque eu respondo mais rápido, muito mais efetivo e individual, né? A dúvida de cada um é respondida sempre no ato. Então te convido a fazer parte da nossa plataforma também, clicando no link aqui embaixo. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque a partir dessa aula nós vamos falar hoje uma visão geral do que é trombogênese, né, do surgimento dos trombos nos vasos sanguíneos, uma explicação bem simples para você entender esse passo a passo e o que impacta a dislipidemia, a diabetes e a hipertensão nesse processo. E a partir dessa aula, se você está assistindo essa aula mais adiante, saiba que já vão estar no perfil, no canal, né, as outras aulas, mas se você está assistindo no dia que foi liberada essa aula, saiba que daqui em diante algumas aulas serão colocadas no perfil, no canal, falando sobre essas etapas, né, fatores de risco, efeitos trombóticos, antitrombóticos e classes que envolvem, né, o controle da trombogênese. Foi então? Então vamos para a aula. Então, pessoal, nessa imagem eu mostro para vocês o vaso sanguíneo, né? Temos aqui a musculatura, o endotélio vascular, né? As células que estão com essa pintinha preta aqui, o endotélio vascular. Temos a membrana basal, né? Que segura as células, né? Ligadinhas no interstício, e a artéria, né? O músculo da artéria que faz a contração. Então nós temos vários tipos de células, né? A barreira do nosso vaso são as células endoteliais. Então essas células que ficam em contato com o sangue. Só que várias coisas podem acontecer no nosso dia a dia que pode gerar então um estímulo, uma injúria no vaso e faça o desprendimento dessa primeira camada de células. Por exemplo, pensa comigo, você tem uma rua que tem uma curva muito grande, muito acentuada. Se você for muito rápido com o carro, pode ser que você não vença essa curva, não é? E o vaso sanguíneo é muito parecido. Tem várias e várias, dezenas de milhões de curvas o nosso sistema vascular. E se o sangue está muito rápido, ele vai bater na parede dessa curva. E ele pode gerar lesões, injúrias nessa região. Além disso, o próprio movimento, exercício físico, né, pular, correr, jogar bola, pode causar lesões. Então o nosso sistema ele tem que estar preparado para impedir que o sangue que está circulando dentro desse tubo, né, desse vaso, não saia por essa injúria, né, não gere uma hemorragia, essa injúria. E por isso que nós temos um sistema muito eficiente a partir das plaquetas e de fatores circulantes no sangue, chamado sistema de agregação plaquetária e coagulação sanguínea. Então é um sistema que protege o nosso organismo dessas eventuais injúrias que podem ter no vaso sanguíneo. Então vejam só, no momento que ocorre injúria, vários fatores vão dizer assim, eu tenho agora só efeitos bons ou efeitos ruins, né, que é a geração de um trombo, por exemplo, e a trombogênese em si. Né? Se eu não tenho gordura circulante no sangue em grande quantidade, se eu não tenho glicose circulando no sangue em grande quantidade, e se o meu vaso está com um calibre normal e não vasocontraído, a chance dessa formação de uma agregação plaquetária, dessa quebra da homeostase e a proteção da hemorragia vai ser bom, vai ser tudo perfeito. Vai ser construído uma camada de plaquetas, vai ser cicatrizado esse tecido, essas células endoteliais vão ser refeitas, recolocadas e tudo vai voltar ao normal. Vai acontecer degradação dessa estrutura e tudo volta ao normal.
Agora, se eu tenho muita circulação de gordura no sangue, tenho hipertensão, ou seja, o vaso já tem um calibre menor, e tenho muita glicose no sangue, dislipidemia, hipertensão e diabetes, essa injúria ela vai ser tratada pelo corpo, mas pode resultar na formação de um trombo. Vejam só. Então, na homeostase primária, que é 1 a 3 segundos após a lesão, né, nós temos então uma mudança na estrutura do local, e nós vamos ter uma aula aqui, já tem uma aula de coagulação sanguínea, nós vamos fazer mais uma aula de cascata e coagulação aqui do nosso canal, se você pedir, é claro, colocando aqui na descrição, né? Fica ligado. Ocorre uma mudança no local onde é exposto alguns receptores nesse local da injúria, chamados de receptores de fator de von Willebrand, são proteínas que vão ligar. Uma que vai ter uma liberação de colágeno, né, no local, que vai atrair as plaquetas. As plaquetas vão ligar nesse receptor de von Willebrand junto com outros receptores também e vão formar a primeira camada no local, que é o tampão plaquetário. Mas as plaquetas elas não estão ligadas umas nas outras, apenas no tecido injuriado para fazer um tampão plaquetário. Logo em seguida, essa ligação, junto com outros fatores, promove a liberação de substâncias da própria plaqueta, que vai estimular a ligação entre elas, entre as plaquetas. Isso se chama agregação plaquetária. A agregação plaquetária, então, ela vai fortificar esse tampão plaquetário. Várias camadas de plaquetas vão se ligar em cima dessa injúria para impedir o extravasamento de sangue. Só que quanto mais plaquetas vão se ligar, e aí nós temos um papel muito importante da COX-1, do tromboxano A2, da adenosina, do fibrinogênio, da trombina, já substâncias que fazem, né, a ativação plaquetária e a formação desse conglomerado de plaquetas. Mas, quanto mais eu preciso, mais grande for essa injúria, né, mais extensa for essa lesão vascular, mais camadas vão precisar ser colocadas para segurar essa lesão sem contato com o sangue para começar a cicatrização embaixo, né, dessa lesão. E quanto mais camadas de plaquetas, pensa, elas estão aumentando e o sangue continua passando. Se a pessoa tem hipertensão, por exemplo, vai ser muito difícil manter aquela camada de plaquetas, porque o sangue vai estourar tudo, vai arrancar tudo do lugar. Ainda mais se for uma curva, como eu acabei de como eu citei no comecinho da nossa aula. Né? Então, essa camada de plaquetas, quanto maior ela fica, mais difícil mais dificuldade ela tem para se sustentar. Então, um outro sistema, então a agregação plaquetária é essa primeira parte: adesão, ativação e agregação plaquetária. Aí, para manter essa camada de plaquetas no lugar, é preciso fazer uma camada de fibras que segure as plaquetas, como se fosse uma rede em cima das plaquetas, segurando elas ali. E isso é a cascata de coagulação. Essa camada, essas fibras que são colocadas, esses cabos de força, né, que são colocados para segurar as plaquetas, é a chamada fibrina. Né? A fibrina ela vai ser produzida em grande quantidade para que ocorra isso. E toda a cascata de coagulação ela tem esse objetivo: produzir fibrina, ativar a fibrinogênio em fibrina para formar essa rede em cima das plaquetas. Então o natural, pessoal, o natural é nós termos a etapa 3 aqui, né? Que é as plaquetas e a fibrina segurando, né? Nós temos fatores teciduais que influenciam, nós temos vários fosfolipídios, né? Complexos de fosfolipídios expressos, nós temos a ativação da trombina, nós temos a ativação da fibrina, e nós temos então a formação dessa rede sobre as plaquetas. Só que aí então, o próximo passo é o quê? Formação, então, através da cascata de coagulação, que mais uma vez eu cito, terá uma aula aqui do nosso canal sobre a cascata de coagulação. Então nós temos essa rede formada em cima das plaquetas, e agora o tecido começa, agora não, já tinha começado, né, mas agora tem chance de cicatrizar. Uma vez que ele é cicatrizado, o tecido embaixo dessas plaquetas, o próprio fator de von Willebrand, lá, a proteína que ligou na plaqueta, não vai ter mais acesso. A plaqueta vai se descamar, vai se desligar a primeira camada de plaquetas do tecido, porque já vai ter tecido epitelial formado, e aí fatores de fibrinolíticos são produzidos para quebrar todo esse complexo de plaqueta com fibrina para resolver o problema. Isso é o natural. O problema, pessoal, é que
Quando você tem muita gordura circulante, muita glicose, a glicose começa a ligar nesse complexo de plaquetas e fibrina, as células de gordura começam a ligar, essas células de gordura, quando ligam, começam a secretar substâncias inflamatórias, isso é um aviso para o corpo, isso chama células fagocíticas, como neutrófilos, por exemplo, e aquela camada leve, pequena de plaquetas, né, começa a crescer, aumentar, mais fibrina é produzida, e isso começa a criar um grande conglomerado de células. Lembrando, então, a partir do contato dessa primeira camada de plaqueta e fibrina com células de gordura em excesso, com glicose em excesso, o vaso contraído, né, por causa da própria hipertensão arterial sistêmica, né, facilita isso também, e as substâncias pró-inflamatórias que são secretadas pelos adipócitos, pelas células, perdão, de gordura que vão inflamar o local. Então essas células começam a estimular a produção de substâncias pró-inflamatórias que vão chamar células fagocíticas, que vão juntar nesse conglomerado. E aí, pessoal, vejam só, o vaso sanguíneo tinha essa vazão, essa passagem de sangue. Passa a ter uma pequena passagem de sangue aqui na quarta etapa, e isso nós chamamos então de trombo, né? Que é o coágulo, ele é então esse tampão de fibrina sobre as plaquetas, recebendo novas células do sangue e crescendo, e crescendo, e crescendo, formando um trombo que pode interromper a passagem de sangue e causar inúmeros problemas, porque a partir do trombo, né, o sangue que não chega no tecido começa a causar hipóxia e o problema só aumenta. Se essa hipóxia, né, falta de oxigênio por causa da interrupção da chegada de sangue, for no coração, um infarto agudo no miocárdio. Se for no cérebro, um evento vascular cerebral. Então, a trombose ele é um problema gravíssimo e que ela é fruto de vários problemas crônicos que se sustentam no paciente. E aí nós entendemos que a trombogênese, que a produção desse trombo é multifatorial. E ela tem várias etapas, né? Desde a lesão endotelial, por que gerou a lesão endotelial? E aí fatores de risco podem ser trabalhados, como tratar a hipertensão de maneira preventiva a um evento cardíaco, diminuir os fatores que podem piorar e gerar a formação de um trombo, como tratar uma diabetes, impedir que ela evolua, impedir a evolução de uma dislipidemia. Então, redução de fatores de risco para que essa lesão endotelial seja algo que seja bem trabalhado pelo corpo e não um problema, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já com a lesão estabelecida, com os fatores de risco não trabalhados, né, começa a adesão e ativação plaquetária, é utilizado antiplaquetários, né, como AS, clopidogrel, diclopidina e outros fármacos que vão impedir, diminuir a agregação plaquetária. Mas notem que ao diminuir a agregação plaquetária, você diminui daí toda a agregação plaquetária, né, aquela boa e aquela ruim, né? Então por isso que a pessoa tem eventos hemorrágicos, né, como efeito adverso, e, enfim, outros problemas no organismo. Outros problemas que nem tem a ver com o sistema cardiovascular, mas inerente à molécula, né, do fármaco. Num terceiro ponto, né, já com a agregação plaquetária estabelecida, nós temos a formação então do coágulo a partir da trombina, da fibrina, e aí só se pode utilizar o anticoagulante. Muitas vezes o paciente sai de um evento cardiovascular grave do hospital utilizando um antiplaquetário associado a um anticoagulante. Inclusive na próxima aula vamos falar sobre isso. E por fim, né, a última etapa, que é a formação de plasmina, que é o efeito de dissolver esse coágulo, dissolver esse trombo. E daí existem fármacos, né, chamados de fibrinolíticos, que fazem a degradação dessa estrutura já pré-formada. Então essas são as 4 etapas ali de como impedir a trombogênese, desde os fatores de risco até, por último, a utilização de fibrinolíticos. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula, né? Ela foi uma introdução à trombogênese, né? A origem da trombogênese, como funciona de maneira bem simples, bem simplória, para você entender que fatores de risco podem gerar a formação de trombos no nosso organismo. Inclusive tem momentos na vida do paciente, né, cirurgias, viagens de longa distância, onde esse fator de trombose também aumenta, né? E nós temos hoje em dia também o tema, né, anticoncepcionais em voga, né? Muitos anticoncepcionais causam aumento de fatores de coagulação que podem aumentar a trombogênese. Então, vários fatores além desses básicos podem influenciar. Mas eu quis trazer para vocês essa base para começar a pensar
todos os fatores que influenciam na formação dos trombos, que é um problema grave no paciente. Nas próximas aulas, nós vamos falar de antiplaquetários, anticoagulantes e outros fármacos que vão mexer na trombogênese, e para que você tenha acesso é preciso estar inscrito no canal, ter ativado as notificações e comentado no vídeo, porque se comentar o vídeo espalha para mais pessoas e eu trago mais e mais conteúdo para você, e é isso que você quer, eu tenho certeza. Show? Então até a próxima aula, um grande beijo desse professor. Tchau, tchau.